Fala, nação rubro-negra, bom dia por educação para vocês. A gente tá aqui gravando no Maracanã ainda, publicar esse vídeo de manhã para vocês, com a coletiva do técnico Paulo Souza, para vocês poderem acompanhar, para vocês verem o que ele falou, ele que puxou a responsabilidade para ele, sobre os erros, inclusive do Léo Pereira, né, que grosseiramente errou e entregou esse jogo pro Fluminense. O roteiro é o mesmo. O jogo é outra data, mas o roteiro é o mesmo. O Flamengo tem mais posse de bola, o Flamengo pressiona o time do Fluminense na sua defesa, mas não consegue fazer o gol. O gol não sai. E agora vai precisar de fazer pelo menos dois gols. Pelo menos dois gols para levar para os pênaltis. Como vai ser isso, a gente não sabe. O Felipe Luiz, vou deixar aí para vocês poderem ver também o que ele falou com a gente, né? Eu perguntei para ele, pro Felipe Luiz: Felipe, o Flamengo levou 12 gols em 2022. 8 foram com erros individuais ou coletivos. E aí, o que fazer para mudar isso? Vocês vão conferir o que ele respondeu, vão conferir também aqui a entrevista coletiva. Eu saio do Maracanã muito triste, muito chateado da forma que o Flamengo jogou. Eu que estava muito confiante que o Flamengo ia fazer uma partida 10 dias para treinar, para consertar erros, e apresentou isso que vocês viram. Vou deixar vocês aí com a coletiva. O Braz falou também sobre a questão de cartões amarelos, que o juiz também, horrível na partida. Então tem o Braz falando, tem o Felipe Luiz falando, tem o Paulo Souza falando, eu vou deixar aí para vocês. Beleza, galera? Quem puder aí, se inscreve no canal. Muito triste. Indo para casa muito triste. É de manhã aqui que eu tô postando isso para vocês, mas é muito complicado. Mas a gente não pode deixar de acreditar. Sábado que vem a gente vai estar aqui de novo, porque o Flamengo a gente tem que acreditar sempre. Cobrar e acreditar. Cobrar e acreditar. É isso. Quem puder aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho, inclusive para a gente continuar aqui cobrando. Fique aí com as imagens, com as entrevistas. Alô, Alexandre Ferreira, bom dia para vocês, amigos ligados na Madrugada Viva da Super Rádio Tupi. Estou com o Felipe Luiz aqui depois dessa derrota do Flamengo, 2-0 para o Fluminense. Ô, Felipe Luiz, tamanho agora da montanha que o Flamengo precisa escalar, porque uma coisa é você entrar e vencer naturalmente por 2 ou 3 gols de diferença, mas agora, diante de um adversário que tem um histórico recente de saber enfrentar o Flamengo e já sabendo também que vai precisar se defender. Sim, com certeza, um resultado péssimo para a gente, resultado negativo, mas que quem veste essa camisa, quem já viveu momentos que a gente já viveu nesse clube aqui e a vontade de continuar conquistando títulos com essa camisa, a gente já sabe que esse escudo aqui é capaz do possível e do impossível, né? Das coisas mais difíceis. Não tem nada resolvido ainda, vamos tentar para esse segundo jogo agora com as nossas armas, com força máxima para tentar reverter essa situação. Tá difícil, a gente sabe que tá, mas a gente acredita que é possível. Felipe, a gente está chegando ao mês 4, né? E a torcida se despediu com a Sonora Vaia. Acredito que as resenhas esportivas nesse momento também estão apontando algumas falhas até defensivas do Flamengo para esses 2 gols rápidos, né? São justas essas críticas que o Flamengo vem sofrendo nesse momento, em meio a essa adaptação a esse novo esquema tático que o Paulo vem tentando implantar depois de 10 dias de só trabalho e não de jogos? Boa pergunta. Todas as críticas que sejam da parte técnica, tática do time, elas são válidas. Eu acho que são justas, né? O nosso time ainda não fez o futebol que a torcida quer, nesses 3, 4 meses que você falou. Não jogamos a Flamengo, que é o que a gente sabe jogar, né? Aquele time que a torcida espera, que sempre é avassalador em todos os jogos, né? Então, assim, hoje foi um dia que o time dominou, que o time manteve a postura. O Fluminense quase não tinha chegado na nossa área, mas chegou, como vem sendo os últimos clássicos, chega uma ou duas vezes e acaba marcando gol. Foi a mesma coisa, a gente cometeu um erro e acabamos pagando caro, mas que a torcida pode ter certeza que a gente vai tentar reverter essa situação. Temos muita vontade de tentar conquistar esse tetracampeonato, que é inédito na história do clube, e vamos tentar com certeza reverter, que, como eu falei, tá complicado, tá, mas temos um grupo com qualidade de sobra para poder reverter essa situação. Aqui, Felipe, você falou sobre o Flamengo dominar,
A gente percebe que o Flamengo tem muita dificuldade de jogar contra times que se fecham bastante. Técnicos colocam 4, 5 jogadores dentro da área para defender. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, assim, por que o Flamengo tem tanta dificuldade em jogar com times que se fecham, consequentemente, times que se fecham são menores, assim, de menores investimentos do que o Flamengo. Sempre, na minha opinião, tá? Na minha opinião, sempre é mais fácil destruir que construir, né? Você pega um grupo de pessoas, se junta na área e começa a chutar, não é fácil, né? E mais um time tão qualificado como o Fluminense, com jogadores que sabem defender, como o Lucas Claro, como nem jogou o Nino, por exemplo, o Felipe Melo, sabem defender, sabem sofrer, sabem jogar sem a bola, e isso sempre é mais fácil jogar assim. Nosso time ele consegue chegar, ele consegue criar chances, mas como eu falei, talvez não está sendo avassalador como a torcida espera, não está sendo aquela chuva de ocasiões, de chances, né? Talvez ainda falte um pouco de química nesse sistema, né, que a gente está encaixando, mas só o tempo e mais jogos e mais finais para poder reverter e vir aqui dar uma entrevista com a cara feliz. Felipe, boa noite. O Flamengo em 2022 sofreu até agora 12 gols. Dentre eles, 8 foram falhas individuais ou coletivas. Na sua opinião, o que está faltando para diminuir essas falhas dentro do jogo, principalmente em jogos decisivos como hoje? Pois é, como você falou, tenho um pensamento sobre futebol e cada um tem o seu, né? Eu sempre penso que a parte defensiva é a principal, talvez por ter jogado tantos anos no Atlético de Madrid, né? Então, odeio tomar gol, para mim é a pior coisa que existe, né? Eu prefiro ganhar de 1-0 do que 5-4, como muitos falam, né, da imprensa. Então, assim, mas nada contra, a respeito, cada um tem a sua ideia. Como você falou, esses gols que a gente vem tomando são gols assim que, por exemplo, hoje foi uma tragédia, né? O Léo acabou perdendo a bola, eu acabei tirando errado e acabou sobrando, e eles acabaram fazendo gol. Então você fala assim, foi um erro, foi uma bola nas costas, não foi bem assim, né? Foi um erro praticamente nosso. Então essas coisas a gente pode corrigir, essas coisas é só trabalho, é treino, é conversar, é ver vídeo, é se ver, é se analisar, e se olhar no espelho, né? No meu caso, hoje participei do gol e ver onde eu errei, e é o único jeito, né? Estou muito tempo no futebol, tento sempre ser perfeccionista na marcação, na defesa, e como você falou, né? Tomar gol não é bom, porque depois, se a gente não faz, tem que reverter uma situação dessa. Mas nós temos tantos jogadores de defesa qualificados para poder defender de uma forma perfeita, e também jogadores de ataque para poder criar mais do que estamos criando. Então, como eu falei, só muito treino, muito trabalho. É a única coisa que a gente pode fazer, trabalhar e competir, que o resto vem naturalmente. Tem um jogo sábado, não entendi a pergunta. Não é o resultado, não foi o resultado que a gente esperava. Nenhum rubro-negro que veio aqui esperava isso. Aconteceu 2-0, são 2 jogos e a gente tem 90 minutos aí para poder reverter esse quadro. Os jogadores são capacitados para isso, estão bem treinados para isso aí. E vamos esperar sábado para ver o que faz. Braz, como é que foi a conversa no vestiário depois da partida com os jogadores? Houve cobrança? Como é que ficou? A questão não é cobrança, você ainda tem outro jogo, os jogadores também estão chateados, não é o resultado que... É o que eu falei, não é o resultado que se imaginava, mas tem mais 90 minutos, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade dentro do possível, isso que não quer dizer que tem que ficar na inércia, para poder chegar e reverter esse quadro, que o Flamengo tem total capacidade para isso, mas isso aí só pode acontecer no sábado e tem que ter dentro do quadro a tranquilidade, os treinamentos acontecerem, e no sábado a gente tentar reverter isso. Braz, só uma aqui rapidinho. Questão da arbitragem. Acho que faltou critério, muitos cartões. Eu não vou botar a culpa em arbitragem, entendeu? Não vou falar de arbitragem. A arbitragem aí a gente já sabe como é que é aí há bastante tempo. Um pouquinho confuso. Não vou falar de problema de A, de B, mas com 40 minutos de jogo tinham 4 jogadores do Flamengo já pendurados. 2 eu não entendi até agora o porquê, mas volto a falar. Eu acho que falar só de arbitragem não é
não é plausível nesse momento. Vamos aguardar sábado aí. Boa noite, Paulo Souza, Luana, repórter da Flá TV. Queria que você fizesse uma avaliação, né, da partida para a nossa torcida, porque infelizmente a gente tem esse resultado de 2-0, mas com certeza no sábado a gente pode reverter isso. Então, queria que você fizesse essa avaliação da partida hoje. Bom, hoje, sem dúvida, tivemos todos muito mal, individualmente, tecnicamente, taticamente, e eu sou o primeiro a meter à frente do grupo. As coisas não funcionaram. Acho que o nosso adversário esteve bem melhor naquilo que é o contexto tático que o meu colega Abel criou, não é? para este mesmo jogo. Tecnicamente quisemos acelerar demasiado o jogo com muito poucas situações, sobretudo no passe, de pouca qualidade, onde nós temos muita qualidade. Estávamos muito distante entre as linhas, mesmo essa nas acelerações, o que permitiu, em alguns momentos, não estarmos frescos suficientes para podermos despender mais energia na pressão e dar um pouco mais de tempo ao nosso adversário para poder ter, em certos momentos, um pouco mais a bola, que não foi assim muito. Depois, o jogo tem muito a ver com, infelizmente, com decisões técnicas que foram completamente desfavoráveis. Não foi aquilo que nós permitimos ao nosso adversário de criar. Sem dúvida, as transições que tiveram, ou o contra-ataque que tiveram, vem muito por infelicidades individuais dos nossos jogadores, mas o que é facto é que nós não tivemos tão bem quanto a equipa tem como qualidade em termos quando a equipa tem bola. Repito, tivemos decisões erróneas, individuais e coletivas. Paulo, boa noite. Caio Mota, Globo Esporte. Queria te pedir licença para falar do trabalho como um todo e não somente do jogo. É a única chance que a gente tem de conversar aqui. Queria que você falasse um pouco sobre a impressão que tem, que tem um gap muito grande ainda entre teoria e prática, entre o que você deseja que o time execute e a execução da equipe. Isso passa por uma dificuldade deles de absorverem, de executarem, ou passa por uma dificuldade que você tem tido de passar para ele o que você pensa de conceito de jogo, enfim, fazer uma avaliação um pouco mais macro desses 80 dias que o Flamengo chega já na porta de uma final, último jogo e competições mais importantes, e ainda parece que o vazio entre a teoria e a execução é muito grande ainda, né? Sim, e é normal. É normal porque nos processos aquisitivos, eu já o disse e vou repetir, nem todos têm a mesma capacidade de adquirirem os processos com a mesma velocidade, com a mesma ideia. E fundamentalmente, poder manter ou ir mantendo certos determinados jogadores em algumas posições dá mais garantias a fazer certos determinados dinâmicas com uma maior clareza e clarividência. Mas, sobretudo, nós também temos que reconhecer que dentro do processo existem adversários, e os adversários criam complexidades diferentes. E as complexidades diferentes têm muito a ver com os sistemas de jogo, com os jogadores que estão dentro desse mesmo sistema de jogo. E hoje a decisão, ou seja, global do nosso adversário foi, mais uma vez, ter um bloco médio, médio-baixo, em termos defensivos, obrigando-nos ao erro, mas também hoje, ligeiramente, com mais um elemento no corredor central, provocando também esse erro, ou seja, não só sendo expectante no erro, mas provocando esse mesmo erro. Não foi muito consequente, mas a infelicidade e a nossa individual, de erro individual, leva-nos a desta disparidade, deste resultado. Não tivemos bem, não demonstramos a qualidade que nós temos em tudo. E claro, metemos sempre em causa os processos quando os resultados não são benéficos. Mas penso que nós temos que continuar a ser consistentes, temos que ir pelo nosso caminho, porque, sem dúvida, a consistência mostrou-nos a nossa torcida, que durante o jogo, mesmo no momento da infelicidade, procurou empurrar e deu coragem à equipa para ir para a frente, em que cometemos mais um erro individual, e, sem dúvida, são eles que nos vão empurrar
para que nos próximos 90 minutos possamos ser competitivos, podemos estar à altura da nossa qualidade individual e também coletiva, de forma a podermos dar a volta a este resultado que acreditamos. Oi, Paulo, aqui ao lado do Caê, Sérgio Lobo, Sport TV. Eu queria saber de você, daquele gesto, após a partida, onde você e sua comissão, vocês seguraram todos os jogadores. Claro. E qual foi o sentimento ali? Foi um pedido de desculpa para a torcida? Foi um aplauso para o que eles fizeram? Foi tipo, retornem no sábado que nós vamos dar o máximo para dar esse tetracampeonato ao Flamengo? Qual foi o sentimento ali de vocês naquele final de jogo, por favor? Eu posso dizer meu, ou seja, tem a ver com unidade, tem a ver que temos que dar a cara quando as coisas não são positivas e quando não nos acontece aquilo que nós pretendemos e hoje não aconteceu, e reconhecer que, sem dúvida, o melhor em campo foi mesmo o público, foi a nossa torcida. Boa noite, Paulo Souza, Sidão Marinho da Litoral News. Hoje você botou o Léo Pereira dentro de campo, jogador em pouca minutagem dentro das 4 linhas, acabou falhando. E depois desse gol do Fluminense, parece que o time do Flamengo se perdeu, eles conseguiram fazer mais um. A torcida vaiou o zagueiro em todos os momentos que ele pegou na bola depois. A gente percebe, pelo menos das informações que temos, que existe uma forte pressão por parte do empresário do Léo Pereira para ele sair do Flamengo. Toda hora surge uma notícia que o Léo Pereira está sendo sondado por tal clube. Na sua visão, com esses erros que o jogador tem, não são poucos dentro de campo, com essa pressão da torcida, juntando-se a essa pressão do empresário, ainda existe clima para o Léo Pereira participar do elenco do Flamengo, Paulo? Claro que tem que existir clima, claro que ele tem que dar a volta, claro que nós, eu como líder e todos os seus colegas, tem que o ajudar a superar. É um jogador e uma pessoa que tem uma capacidade e tem uma personalidade forte. Iniciou muito bem esta época, muito bem. Só que é um jogador que infelizmente tem tido estes momentos que condicionam resultados e que lhe dão muita pressão. É um jogador que tem muitas características importantes, é super agressivo no jogo aéreo, ou seja, com a equipa com bola e sem bola, assim, nas bolas paradas e no jogo aéreo vertical dos nossos adversários. É rápido, joga bem, tecnicamente é evoluído, é super agressivo nos duelos também, por isso é um jogador muito válido. Temos que procurar ir ajudando-lo a diminuir cada vez mais ou deixar com que estes erros pontuais condicionem o resultado. Paulo, boa noite. Aqui é a Betânia pelo Diário do Fla. É possível projetar o Bruno Henrique nesse time titular para o próximo jogo, já que ele veio bem nesse jogo desde o início, e o Arrascaeta, a posição dele, logo que ele entrou no segundo tempo, mudou toda a tática do jogo. Poderemos ter os dois juntos no próximo confronto para tentar reverter essa situação? Nós vamos reverter essa situação, não tenho dúvidas, sobretudo reverter a qualidade de jogo que nós apresentamos, que teve muito longe do que aquilo que nós somos, em termos individuais e coletivos, e com certeza são dos jogadores, infelizmente o Bruno foi muito descontínuo nesta pré-época, porque não esteve bem fisicamente, e esperando que a continuidade lhe possa rapidamente levar à melhor performance dele e ajudar-nos a fazer golos e ajudar a equipa a ganhar jogos. O Arrasca vem de uma viagem, chegou hoje mesmo. Um jogador que com este tipo de viagens condiciona muito, porque nós não podemos pensar só no aqui e agora, mas também no futuro próximo, e ele já teve também uma situação num passado recente connosco, que após de uma viagem de seleção e de um período competitivo através das seleções, chegou e teve uma lesão. E é um jogador que com certeza que nós procuramos mantê-lo sempre em forma, porque é um jogador que pode determinar jogos. Mister, boa noite. Lars do Alfovo do Lance. Eu queria que você falasse um pouco hoje de um jogador que não entrou em campo, que foi o Andrés Pereira. Pelo segundo jogo consecutivo acabou não sendo utilizado. Se isso passa um pouco pela estratégia de preservá-lo emocionalmente
E também falar um pouco sobre essa concorrência no setor de meio campo ali, né, com o Gomes e o Arão. Sim, sobretudo existe concorrência. O Tiago também, infelizmente, teve um período que não pôde treinar, que o condicionou a nível físico, condicional. E essa concorrência é uma concorrência importante, ela existir, porque são posições de grande desgaste, posições de ligação, posição que precisa ter muito trabalho sem bola, sobretudo para poder fechar linhas de passe nas costas da nossa primeira linha de pressão, em que muitas das vezes essa linha de pressão nem sempre funciona, seja por uma questão estratégica ou da falta de compreensão nesse mesmo momento, em alguns momentos do jogo, ou por falta de alguma intensidade, porque sempre que pressionamos e somos ultrapassados, pois temos que continuar a pressionar, porque se assim não for, damos a superioridade aos nossos adversários em relação no corredor central, e daí maior desgaste nos nossos volantes. Por isso é importante termos todos a competirem e poderem estar todos bem para nos poder ajudar. Em relação ao jogo de hoje, houve um momento que pensámos em refrescar, mas não vimos essa necessidade, sobretudo porque logo no início da primeira parte o João foi condicionado com o amarelo, mas manteve-se muito bem, a cobrir bem o campo, muito forte nos duelos, a empurrar também para a frente a equipa com bola, e acabámos por tomar outras decisões que não foi o meio. Olá, mister, tudo bem? Paulo Souza, boa noite. Boa noite. David Sharp, do Antenados na Jogada. Vou te perguntar o seguinte: aqui no futebol carioca é muito normal o time que está em má fase, como o caso do Fluminense, acabar surpreendendo o time que está em boa fase e o time que é melhor tecnicamente. Isso aconteceu já várias vezes. O Fluminense vem de vários problemas: eliminação, jogos ruins, venda do principal jogador, etc. Técnico muito criticado. Então eu te pergunto, o Flamengo ficou treinando 9 dias, não jogou, viu a outra semifinal, já estava decidida a vaga do Flamengo antes. Aí eu te pergunto, será que houve talvez não digo corpo mole, mas o Flamengo o elenco do Flamengo não entrou com tanta vontade assim? E aí eu te pergunto também, ou no caso o time do Flamengo hoje não é mais tão bom quanto se diz, porque, por exemplo, do ano passado para esse ano vendeu o principal jogador do ano passado, que foi o Michael, ele foi vendido para o mundo árabe. E a última pergunta em relação à sua ex-seleção da Polônia classificada, se você se arrepende de ter deixado a Polônia para vir para o Flamengo, a Polônia que está na Copa agora. Não, felicitá-los não tinha dúvidas que isso ia acontecer, por tudo aquilo que foi feito na qualificação. Conseguimos nessa altura ser das seleções que mais finalizadoras em todas as seleções, por isso não tinha dúvidas que isso ia acontecer. Um dos meus prognósticos, ou aquilo que gostaria que acontecesse na altura, é que a Suécia fosse o segundo jogo, e exatamente acabou por o acontecer. Daí felicitá-los e poderem fazer com certeza aquilo que vão conseguir fazer, ou seja, muito bom, muito bom Mundial. Em relação à primeira parte da pergunta, trabalhámos muito bem, seja em termos de volume, seja em termos de cargas, seja em termos de dinâmicas, com todos os jogadores disponíveis que nós tínhamos. Estávamos e estamos super confiantes para podermos superar e podermos dar uma alegria e podermos ficar na história da grandeza deste clube, que é sermos tetra, e é para aí que nós vamos trabalhar. Hoje foi um jogo muito mau, individualmente, tecnicamente, taticamente, todos nós estivemos mal, esperando corrigirmos e estarmos bastante bem para conseguirmos dar a volta e podermos sair vencedores no final. Paulo, você já fez uma avaliação da equipe, dos erros individuais e coletivos, mas fazendo uma autoavaliação, qual a sua parcela de responsabilidade na atuação do Flamengo nessa noite? Eu tenho que, sendo eu o líder, a minha parcela é maior do que todos os outros, ou seja, que todos os nossos jogadores.
Claro que não sou eu que estou dentro do campo a tomar decisões a nível de controle, a nível de passe, a nível de drible, a nível de cruzamentos, em termos de decisões com bola e sem bola, mas com certeza sou eu que tomo as decisões, quem vai jogar, quem faz as substituições, perante aquilo que eu tenho analisado durante o treino, para podermos tomar as melhores decisões, ou seja, faria as mesmas decisões pelo aquilo que ouvi durante os 10 dias de trabalho, de todos. Hoje, durante o jogo, poderia, ou seja, provavelmente teria decidido uma forma inicial, diferente do que aquela que nós iniciámos. Mas, repito, penso que o nosso adversário quase nunca criou perigo, foi em transições e foi com um erro muito individual, que nenhum treinador tem a capacidade de poder dominar esse momento. Agora, temos capacidade de dominar este momento, é investir na confiança dos nossos jogadores, na clareza dos nossos jogadores, para tomarem decisões mais rápidas, melhores, dar-lhes confiança pela qualidade que nós temos, de forma a podermos ultrapassar essa grande dificuldade, sabendo que temos algo muito forte a nosso favor, que é a nossa torcida. Paulo, Isaac Andrade, do canal Flavoz. O Fluminense, ele começou com uma campanha muito interessante. E aí teve um tropeço em uma outra competição, isso afetou bastante, mas conseguiu se recuperar e jogando da mesma forma como ele sempre jogou, inclusive com o Flamengo, que foi ele atrás sabendo sofrer e jogando por uma bola. E foi assim que ele conseguiu ganhar da gente hoje. Temos mais uma partida. Falamos de erros. O que o Flamengo precisa fazer para conseguir se sagrar campeão no próximo jogo? Primeiro precisa fazer 3 golos. Temos capacidade para o fazer? Temos jogadores dentro do campo para o poderem fazer? Temos. Temos capacidade de interpretação do jogo, temos capacidade tática para podermos superar o nosso adversário, mesmo um adversário que sai em vantagem com 2 golos, que vai continuar a ser ele próprio, ou seja, fechado, procurando decisões erradas a nível individual. Sabemos que isso vai acontecer, mas também temos confiança nos processos, temos confiança no elenco, nos nossos jogadores, para podermos superar esse caminho difícil, para podermos atingir e sermos tetra. Paulo, boa noite. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Agora há pouco, na zona mista, né, o Felipe Luiz fez uma análise dessa derrota e destacou alguns pontos. Entre eles, ele citou que talvez falte certa química com esse sistema. Você, aqui nas coletivas, também destaca que nem todos os jogadores eles conseguem se adequar tão rapidamente. Uns mais rápido, outros demoram mais. Eu queria saber de você se isso já te preocupa nessa altura, né? Se você concorda com o Felipe e se isso te preocupa, o fato de alguns jogadores ainda não conseguirem assimilar a sua metodologia. E queria te perguntar sobre o mental da equipe, né? Hoje, no jogo contra o Fluminense, mais uma vez a gente viu a equipe muito pilhada e eu queria saber como é que você trabalha isso com a sua comissão técnica. Primeiro, dar confiança e ser consistente nos processos. Não é pelos maus resultados, como foi hoje, que temos que alterar tudo. Porque para existir exatamente essa química, com essa consistência, precisamos de ser consistentes para atingirmos convicções naquilo que fazemos. Por isso, precisamos de manter, de forma a podermos ser cada vez mais, temos mais convicções individuais e coletivas, de forma a podermos atingir o auge da qualidade do nosso elenco e da qualidade dos sistemas, sem dúvida. Ou seja, tem a ver com essa mesma consistência. E depois falou-me numa outra... Na questão mental. A questão mental é essa mesma. Eu acho que temos uma grande oportunidade para mostrarmos a capacidade mental que temos que ter no momento em de grande desvantagem, tendo 90 minutos para o poder inverter. Paulo, aqui em cima.
Rafael Melo, canal Rafa Melo, boa noite. Boa noite. Paulo, hoje você trouxe uma carta para a nação rubro-negra. Em tão pouco tempo de Flamengo, você demonstrando já o seu amor, que você já entende o espírito rubro-negro, vencer, vencer, vencer. Eu queria que você falasse, depois dessa atuação, para aqueles torcedores que vieram numa quarta-feira, 9h40 da noite, cantaram, aplaudiram, apoiaram os 90 minutos. O que esse torcedor pode esperar, Paulo, sábado, contra o Fluminense? Máximo empenho, a máxima alegria de jogo como eles têm pelo Flamengo, o amor que eles têm. Ou seja, nós temos que cada vez mais, e tudo farei, como tenho vindo a fazer, de forma a que eles se sintam cada vez mais identificados com aquilo que vem na nossa equipa em campo, reconhecendo que nem sempre é fácil, sobretudo no início deste mesmo processo, mas tenho a certeza que eles vão se sentir orgulhosos e bem representados, porque eles merecem, eles bem o merecem. Paulo, aqui à sua direita, Gustavo. Paulo, a gente não tem dúvida aqui da importância do Gabigol para o elenco do Flamengo, por tudo que ele fez. Só que tudo que ele fez ficou no passado. Você não acha que está faltando objetividade ao Gabigol na definição de várias jogadas feitas pelo ataque do Flamengo? Olha, normalmente os pontas passam por momentos, eles também, que nem sempre marcam essa mesma diferença. E também cabe à equipa poder ajudar os avançados, os pontas, de forma a eles superarem o mais rápido esses momentos que não são coincidentes com aquilo que um ponta tem que ter, que são golos. É essa mesma definição. E claro, e esta equipa é uma equipa que tem necessidade fortemente de pontas que tenham uma definição consistente durante os jogos, que nos possa permitir ganhar jogos. Obrigado, mister. Obrigado, senhores. Boa noite.